Olá pessoal, hoje o nosso tema é transistores. Vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber as novidades. Então o nosso tema de hoje é transistores. Os transistores, o mais comum, mais utilizado é o transistor TBJ, transistor de bijunção ou bipolar de junção. Em outros vídeos posteriores nós vamos ver também o FET, que é o transistor de efeito de campo, e uma variação mais moderna que é o MOSFET. Mas o transistor mais usado é o TBJ, que ele basicamente ele funciona como dois diodos, duas junções PN, por isso ele tem esse nome bipolar de junção, que são duas junções PN. Ele tem 3 camadas, ele pode ser modelo NPN, que é o mais utilizado, ou PNP. No modelo NPN, nós temos 2 camadas de material N e uma camada no meio, a central, mais estreita, de material P. Ele recebe, os terminais recebem o nome, os terminais do material N, no caso NPN, recebe o nome de emissor e coletor, e o terminal da camada central recebe o nome de base. Ele trabalha em 3 modos. No modo de corte, a corrente de coletor é igual a zero e o VCE, que é a tensão de coletor e emissor, ela é máxima. Então ele se comporta como uma chave aberta. Na saturação, o VCE vai ser igual a zero e a corrente de coletor vai ser máxima. Então ele se comporta como uma chave fechada. No projeto do multivibrador astável, aqueles 2 transistores eles trabalhavam nesses 2 modos de corte e saturação. Quando ele estava cortado, o LED ficava apagado, e quando o LED ficava aceso é porque ele estava em estado de saturação. Mas o seu principal uso é para amplificação, porque a sua principal função é funcionar como um semicondutor amplificador de corrente e, consequentemente, um amplificador de tensão. Nesse modo de amplificação, ele precisa que a tensão de base em relação ao emissor, em relação ao terra, seja maior que a tensão de emissor e a tensão de coletor seja maior que a tensão de base. E a polarização do NPN, a mais simples, chamada emissor comum, onde o emissor ele é associado ao terra, nós colocamos aqui um resistor de base ligado a uma bateria que uma fonte de tensão menor que a fonte de VCC, para fazer com que circule aqui uma corrente de base, e aqui nós colocamos um resistor de coletor entre VCC e coletor, para termos uma corrente maior aqui de coletor fluindo. Para o caso do transistor PNP, a polarização é ao contrário, o positivo vai no emissor e o negativo vai no coletor, ele é ligado invertido. Fisicamente, nós temos a construção do transistor, ele tem 2 camadas N e uma camada mais estreita que é P. Nessa junção base-emissor, a dopagem é menor do que a junção base-coletor. E aí, se nós ligarmos uma bateria aqui, uma fonte de tensão entre base e emissor, aqui nós não representamos aqui os resistores de base e nem o de coletor. Aqui nós fizemos só uma representação mais simplificada da construção física dele. Nessa junção base-emissor,
a zona de depressão dele é igual de um diodo, está em torno de 0,6 a 0,7 volts. Portanto, se nós tivermos aqui na alimentação aqui 0,7 volts, nós vamos ter aqui no sentido real, nós vamos ter uma corrente de elétrons fluindo aqui de emissor para a base. O polo positivo da fonte de tensão vai estar atraindo os elétrons. Só que como a camada P é mais estreita que a camada N, esse polo positivo ele não vai ser suficiente para atrair todos os elétrons que fluirão do emissor. O que vai acontecer é que uma pequena parte dos elétrons vão fluir aqui, saindo de emissor em direção à base e sendo atraída pelo polo positivo da bateria, e uma maior quantidade de elétrons vão fluir direto para o coletor. Portanto, uma pequena corrente aqui de base vai poder proporcionar ou controlar uma maior corrente de emissor para coletor. Por isso que nós trabalhamos como o transistor como um amplificador. Nós colocamos uma pequena tensão aqui na base, flui uma pequena corrente aqui pela base e uma corrente maior vai fluir aqui de emissor para coletor. Isso aqui no sentido real, sendo que a tensão VCC ela tem que ser bem maior que a tensão na base. E nós temos aqui uns parâmetros. O parâmetro beta, ele diz o seguinte, que corrente de coletor é igual a beta vezes a corrente da base. Portanto, o beta é a mesma coisa que a corrente de coletor dividido pela corrente da base. Esse beta geralmente é em torno de 100. Então nós vemos que a corrente de coletor é bem maior que a da base. Nós temos outro parâmetro alfa que diz que corrente de coletor é igual a alfa vezes a corrente de emissor. O alfa geralmente está em torno de 0,99, ou seja, quase 1. Sendo que então o alfa é IC dividido por IE. Como o alfa é quase 1, nós podemos notar que a corrente de IC é quase igual à corrente de IE. Nós temos que a corrente IC, que é essa corrente que flui aqui do coletor, somada com a corrente aqui que flui pela base, ela é igual à corrente de emissor. Ou seja, partindo aqui no sentido real de corrente, nós temos uma corrente de emissor aqui saindo do terra, uma pequena parte vai para a base e uma parte maior para o coletor. Então aqui nós temos, a partir da base, aqui nós temos uma bifurcação aqui, uma maior parte indo para coletor, uma pequena parte indo para a base. Então nós temos que corrente de coletor mais a da base é igual a de emissor. E nós temos que o alfa é igual a beta sobre beta mais 1. Se nós tivermos um beta aqui em torno de 100, se nós dividirmos 100 por 101, nós vamos ver que o alfa vai estar em torno de 0,99. Então, pessoal, recapitulando, nós temos então o transistor mais comum, é o TBJ, que é o transistor bipolar de junção ou bijunção. Ele é um semicondutor que a principal função dele é atuar como amplificador de corrente. Ele também pode atuar como chave aberta no modo de corte, chave fechada no modo de saturação, como nós vimos naquele projeto do multivibrador astável, e a sua principal utilização é como amplificador, ou seja, ele é construído como 2 diodos PN, uma junção PN de base e emissor e a outra junção PN de base para coletor, isso para o transistor NPN. Para o transistor PNP, ao contrário, nós vamos ter coletor P, base N e emissor P. E as baterias terão que ter polos invertidos. Então, eu vou pedir mais uma vez para que vocês se inscrevam no nosso canal, a CDC Eletrônica, curtam os nossos vídeos e cliquem no sininho para receber as novidades. Muito obrigado e até um próximo vídeo.